Fala galera, e vocês acham que os usuários de maconha são bons ou ruins para resolver problemas de relacionamento? Se liga nessa curiosidade logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e aproveitando o embalo do Dia dos Namorados, que foi agora nesse último domingo, trouxemos uma curiosidade interessante sobre o comportamento e a capacidade de solução de conflitos dos pombinhos que usam cannabis, ou seja, dos maconheiros, como alguns preferem. Pois bem, o portal Skunk Buddies, ele divulgou a realização de uma pesquisa para determinar se os brefistas, são bons ou ruins em solucionar conflitos amorosos, conflitos de relacionamento, as famosas DR. E essa pesquisa mostrou que os consumidores de cannabis, os maconheiros, os maconhistas, parecem ser menos cientes dos efeitos e das suas estratégias, das estratégias que eles aplicam no relacionamento problemático ali, na solução dos conflitos com seus parceiros, né? Então, a influência da cannabis no relacionamento amoroso, a gente já chegou a tocar nesse assunto em algumas outras oportunidades, pode ir muito além dos benefícios que a gente já citou, que são a função sexual, frequência sexual e por aí vai, porque nem tudo são flores, né? Então, para quem se relaciona com usuários, de acordo com esse novo estudo, podem ter algumas complicações ou algumas incongruências. Não vamos dizer assim complicações, porque é muito cedo e é muito radical a gente falar algo desse tipo. As pesquisadoras da Universidade Estadual de Nova Jersey, uma universidade com nome estranho aqui, Rutgers, e da Mount Holyoke College, descobriram que os usuários de cannabis, de maconha, podem pensar que as suas abordagens nos conflitos, no gerenciamento dos conflitos ali, do dia a dia, nos conflitos amorosos, são melhor do que eles pensam, ou do que efetivamente são, e de não reconhecer algumas dinâmicas que poderiam ser positivas em algumas problemáticas. Isso porque, de acordo com essas pesquisadoras, que tiveram a pesquisa divulgada lá na Drug and Alcohol Dependence, que é uma revista, uma revista que faz artigos bem interessantes, entre os usuários de cannabis existem discrepâncias entre as medidas utilizadas ou as medidas sentidas por esses usuários no decorrer do seu relacionamento, e por isso acabam com que o funcionamento dessas discussões sigam num caminho que não é o adequado, ou que acabam chegando a uma solução que não é muito bem produtiva, digamos assim, de acordo com as avaliadoras, Foram analisados 145 casais em que um dos parceiros ou os dois eram usuários frequentes de cannabis, e depois eles visitavam o laboratório lá das pesquisadoras, ficavam lá, batimento cardíaco, alguns eletrodos, tal, e foram colocados em uma dinâmica que proporcionava 10 minutos de discussão, ou seja, negativa, em que eram expostos alguns pontos negativos dos relacionamentos, porque antes disso eles fizeram uma entrevista lá com os usuários, quais que são os pontos positivos, quais que são os pontos negativos do seu relacionamento. Então, quando eles chegavam lá no estudo laboratorial, as pesquisadoras provocavam lá as partes negativas do relacionamento e faziam com que eles tivessem 10 minutos de discussão, e aí mediam lá a frequência cardíaca, o comportamento deles e o nível de estresse, eles eram filmados, tudo mais, tal, e o pessoal avaliava isso, e posteriormente eles iam para uma outra avaliação em que eles ficavam 5 minutos dialogando e debatendo sobre os benefícios, os pontos que eles achavam positivos, em que eles convergiam, Então, eles fizeram esse estudo com os casais. Os comportamentos que foram medidos foram a evitação, o fato da pessoa desviar o olhar, ignorar certas situações, o engajamento negativo, que é você não querer fazer mudança, ou então botar a culpa no outro, ou então criticar ou culpar a outra pessoa. Isso foi avaliado por um conjunto de avaliadores, separado desses avaliadores dessa discussão, e o que eles consideraram foi a capacidade de cada um sair ou relacionar ou de lidar com o conflito, independente da solução em si. Para discussões e acordos em que o ponto era positivo, eles davam uma pontuação mais alta, e para aquelas discussões em que os problemas negativos ou os pontos negativos eram apontados, ou que tinham uma discussão mais eloquente, eram colocados como pontos de menor valor, e chegaram lá numa pontuação de acordo com essas contribuições, que mostraram quanto o usuário de cannabis pode entender é bom ou não aquela sua discussão, Então,
o que as pesquisadoras descobriram aqui, em uma bela síntese, porque é bem complicado a gente falar de relacionamento, de comportamento, é que os participantes que usam cannabis com mais frequência se mostraram menos capazes de se acalmar numa situação de estresse durante aquela interação com o parceiro nas entrevistas negativas, que indica uma aptidão reduzida e uma menor flexibilidade para poder, né, lidar com o conflito, e que também emitiram mais críticas, mais exigências, ou evitaram mais o conflito, de forma que foram menos capazes para dirimir a discussão, de resolver o problema ou de levar para aspectos positivos de solução. Apesar disso, quando eles eram questionados depois dessa discussão, porque esse é um ponto importante, que depois de cada discussão ele perguntava: o que você acha? Como é que foi a discussão? Foi boa, não foi e tal? O que você acha do seu relacionamento diante dessa discussão e tal? Todos eles foram entrevistados depois de cada dinâmica. E o que elas acharam interessante foi que em todas as dinâmicas, depois do conflito, os usuários de cannabis achavam que as suas posições, que o conflito foi positivo, ou que as posições dele foram positivas, ou que algo foi satisfatório e que tudo correu muito bem, quando na verdade não correu nada muito bem. Ou ela acabou fugindo do conflito, fugindo do assunto do conflito, ou apontando o defeito dos outros em vez de reconhecer o seu defeito, e não perceberam a aplicação dessas estratégias que elas chamaram de insalubres, que é o fato de você apontar a culpa do outro, né? Dizer que não é culpa sua, que isso aí você que tem que mudar, eu não tenho que mudar nada, porque eu faço tudo certo. Discussões do dia a dia que são bem comuns, e então essa foi algo muito interessante que elas observaram, né? Dessa dificuldade de reconhecer que a medida que está sendo empregada no conflito não é boa. Então elas colocaram aqui na entrevista que é importante notar que essa descoberta, por si, não significa que o usuário de cannabis, ou o maconheiro ou canabista, ou que todo canabista ou que todo usuário de cannabis seja bom ou ruim no relacionamento, ou vice-versa, que quem não usa é muito bom ou muito ruim no relacionamento. Mas em vez disso, fornece alguns direcionamentos ou algumas informações sobre esses casais para que eles possam lidar melhor com essas situações do cotidiano e chegar numa solução dos seus conflitos amorosos, dos seus conflitos de relacionamento de uma forma menos estressante, digamos assim, né? O fato é que quando você não vê o problema, você não pode resolver. Essa dificuldade dos usuários de cannabis em não reconhecer que a discussão que ele está seguindo não é uma discussão correta, que foi a principal descoberta, assim, desse estudo, que é muito interessante. Resumindo, né, o que esse estudo acaba mostrando é a dificuldade dos maconheiros, de alguma forma, em resolver os assuntos, porque reagem negativamente, né, seja pela dificuldade de reconhecer o conflito, seja por focar em pontos negativos do parceiro, ou até por fugir do próprio conflito, que é algo bem comum. Porque a maioria deles até prefere, não vamos discutir não, vamos ali fumar um baseado e tal, e, né, tem muito disso. A maioria dos que eu conheço, principalmente, evitam esse tipo de discussão. Então, de fato, essa pesquisa pode ter chegado a algo bem objetivo, bem interessante. O estudo é bem curioso e pode ajudar os usuários a se policiarem nessas discussões e tentarem fazer com que o seu relacionamento seja um pouco mais harmonioso, né? E apesar disso, a gente tem outras pesquisas também que a gente vai fazer vídeo, vai divulgar, que são muito interessantes, que já comprovam que os jovens usuários de cannabis ou o canabista têm melhor orgasmo, melhor função sexual, melhor frequência sexual, o que pode acabar compensando ali os incômodos de uma DR mais eloquente. É uma curiosidade legal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal se não é inscrito. Sigam a gente também lá no Instagram e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!